abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Vamos fazer a leitura do texto dessa manhã. Uma leitura um pouco extensa, mas eu quero pedir que você acompanhe aí cuidadosamente. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: passado 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião, em companhia de Barnabé, e levando também Tito comigo. Rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para, de algum modo, não ocorresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que eu tenha sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles, os circuncisos. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também temos esforçado por fazer. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando, até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo. Desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria
morrido em vão. Essa é a palavra do Senhor. O meu desejo é que Ele aplique ao nosso coração, para que ela transborde para a nossa vida e que a gente, olhando para o texto, não o discirna apenas como letra que caduca, que para nada aproveita, mas como verdade que se incorpora à vida, que se torna graça de Deus no caminho. 3 anos atrás, eu e Fabiana fomos lá em São Paulo para uma peça chamada A Gaiola das Loucas, com 2 atores que são extraordinários, Miguel Falabella e Diogo Vilela. A peça que foi inspirada na comédia cinematográfica do Bill Cage, de 1996, que foi dirigida por Mike Nichols. Bom, esse filme, no qual a peça foi inspirada, narra a chegada de Val Goldman, que é um jovem, e ele vai para a casa dos pais, que na verdade são um casal homossexual. Armand, que é a figura assim mais importante do filme, que foi interpretado pelo ator Robin Williams, é casado com seu companheiro e eles são proprietários de uma boate de drag queen, na qual o companheiro é o ator principal. E o filho veio para casa para poder apresentar para os pais a noiva, a Bárbara, e essa noiva é filha de um senador da República, que é um sujeito assim ultra conservador, e a mãe é uma socialite, e eles são pessoas apegadas àquelas tradições e àqueles valores. A peça, portanto, é uma sequência de situações inusitadas e cômicas, porque esse casal gay tenta, para ajudar o filho, parecer aquilo que eles, na verdade, não são. Então você imagine o ridículo deles tentando camuflar aquilo que não lhes é próprio, alterando a voz, alterando a linguagem, alterando as crenças, alterando os gostos, até alterando a mobília, para de alguma forma interpretarem o personagem que já está preconcebido na cabeça do senador e da esposa, para que eles apresentem uma espécie de família perfeita. A Gaiola das Loucas, na verdade, me lembra muito a gaiola da igreja. A religião, ela tem esse poder, e eu vou insistir nesse tema com vocês. Ela tem esse poder de transformar as pessoas em personagens, numa representação em série, um grupo de disfarce, de mascarados. A gaiola da igreja, ela esmaga singularidades, ela asfixia personalidades, ela tolhe o que as pessoas pensam, o que as pessoas não podem questionar, não podem discordar, e se torna uma câmara de pressão, onde o autoritarismo é a regra, e onde o condicionamento é o bordão. Agora, num ambiente assim, o que você pode esperar é que a alma adoeça, porque ninguém consegue viver no disfarce o tempo todo, ninguém consegue se tornar uma referência daquilo que não está de fato encarnado no coração, e aí você tem bizarrice de todo tipo, e é isso que a religião mais produz, é uma alteração de epiderme, mas que não vai fundo nos valores e nos conteúdos que estão no coração. Não muda a consciência. Ela cria rotinas, ela faz com que as pessoas se submetam a agendas, ela estabelece condicionamentos, mas muitas vezes as pessoas estão seguindo aquele padrão e não param sequer para pensar e para questionar se de fato aquilo produz alguma coisa e algum desdobramento para a vida. E mais do que isso, se de fato é isso que Deus deseja, se de fato é isso que Jesus nos convidou a viver. Essa manhã eu queria lhe fazer um desafio de entrar em 2 cenas do apóstolo Paulo, uma em Jerusalém e a outra
em Antioquia. E a partir desse texto de Gálatas, eu quero tentar tirar algumas lições para a gente se tornar massa do livro, para que a gente possa voar, para que a gente possa ver a beleza dos rios, das árvores, e não ser um bicho preso em gaiola, comendo o alpiste da religião, sendo privado de fazer aquilo que nós mais gostamos, impedidos de voar, impedidos de cantar, impedidos até de viver. Mas eu não quero fazer isso sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, nós estamos vivendo nesse tempo tão difícil, no qual as igrejas se tornaram indústrias de produção de bonecos em série, e os bancos são correntes que aprisionam. Um tempo, Senhor, de mentes cautelizadas, um tempo de púlpitos manipulados, um tempo de esvaziamento, de paixão, de zelo, porque a religião produz autômatos e não discípulos, porque a religião, Senhor, cerceia a liberdade e a singularidade das pessoas e cria apenas estereótipos padronizados, mas que jamais provocam, instigam aos outros um desejo de encontrar com Deus a nossa vida e que muda a nossa história e que nos chama a encarnar no chão de cada dia o Evangelho de Jesus. Abre, Senhor, então o nosso entendimento para que possamos definitivamente compreender as verdades da Tua Palavra e aplicá-las ao nosso viver cotidiano. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar você dentro dessa cena, desse texto de Gálatas 2, que é muito mais rico do que talvez você imagine. E eu não sei nem se você já leu a Epístola aos Gálatas, mas eu quero trazer os contornos do que aqui se passa, porque depois que eu fizer isso, você vai entender muito melhor aquilo que eu quero compartilhar essa manhã. A Carta aos Gálatas foi escrita em 48 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo. E a Galácia é uma região centro-norte da Ásia Menor, uma região onde existiam algumas igrejas, e essa igreja dos Gálatas em particular foi aberta pelo próprio Paulo na sua primeira viagem missionária, quando ele sai de Antioquia e vai para aquela região, estabelece esse grupo. Os Gálatas não eram judeus, na sua grande maioria eram gentios, pessoas que não tinham como herança as práticas da religião de Israel, os seus costumes, os seus preceitos. Mas depois que Paulo estabeleceu aquela comunidade e retornou, começaram a se aproximar e a fazer parte do grupo os judaizantes. E quem eram esses judaizantes? Eles eram cristãos, judeus, mas que continuavam guardando os preceitos da lei de Moisés. Ou seja, eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas eles não conseguiam digerir, eles não conseguiam compreender, e muito mais do que isso, eles não conseguiam aceitar doutrinas como a salvação pela fé. Eles não conseguiam compreender a graça de Deus. Eles não conseguiam entender a justificação pela fé, que inclusive é o tema central dessa epístola aos Gálatas. E portanto eles continuavam a manter a circuncisão, eles continuavam a fazer aquela acepção dos alimentos, eles continuavam a guardar as festas, eles continuavam a guardar algumas das tradições dos fariseus. Portanto, eles haviam criado um híbrido, eles haviam feito uma simbiose das crenças mosaicas com o Evangelho e estavam tentando harmonizar aquilo numa doutrina que obviamente produzia uma distorção grotesca, violenta e um prejuízo à mente, à alma e ao viver. É dentro desse contexto que essa carta é enviada, a carta
partir da consciência no Evangelho. As experiências que vocês tiveram com o Espírito Santo foi a partir do entendimento de vocês do Evangelho. E agora estão chegando entre vocês esses que querem acrescentar e pôr mais condimento na comida. Agora estão chegando esses que querem fazer adição àquilo que já está posto, que não pode ser alterado. E o discurso de Paulo e o trato de Paulo é em torno dessa questão. E os judaizantes, por outro lado, usufruindo-se da ausência de Paulo, diziam para os cristãos da Galácia o seguinte: esse Paulo é um louco, esse sujeito é um libertino, não entende nada. Pouco tempo atrás ele estava perseguindo todo mundo, agora ele se torna apóstolo dos gentios. Mas olha, vocês têm que entender e prestar atenção que o que nós estamos ensinando a você é a nossa tradição, é o Evangelho de raiz. O que nós estamos passando para vocês é a revelação mais concreta e mais segura. E portanto se estabeleceu uma confusão tal entre os da Galácia que agora eles já não sabiam mais o que eles deviam viver. Se eles deviam continuar com a liberdade nas práticas que Paulo havia ensinado, ou se eles deveriam utilizar e aderir às práticas que os judeus estavam ensinando como adição àquilo que eles já haviam aprendido. Portanto, é dentro desse contexto que esses 6 capítulos de Gálatas são escritos. E nesse capítulo 2, especialmente, que a gente leu, tem 2 histórias. E as 2 histórias são curiosas e elas se concatenam, mas é preciso, para a gente entender, a gente poder perceber cada uma delas. A primeira história está no verso de 1 até o verso 10. E a segunda história está no verso 11 até o verso 21. O que é narrado na primeira história? A primeira história diz que Paulo, 14 anos depois de ter tido aquela experiência de conversão, ele foi para Jerusalém e foi acompanhado de Barnabé e de Tito, que eram companheiros, eram colaboradores do seu ministério. O que é que Paulo vai fazer em Jerusalém? Paulo vai procurar aqueles que ele entende que tem influência, que são pessoas respeitáveis, que são as colunas da igreja naquela cidade, para apresentar para eles o Evangelho conforme ele entendia. E ele vai fazer isso meio que numa concessão, porque Paulo não é do clube. Paulo não é considerado por aqueles que estão em Jerusalém como um apóstolo. Afinal de contas, Paulo não andou com Jesus. Paulo não foi escolhido e chamado por Jesus. E além do mais, pesa sobre Paulo o fato de que ele era um fariseu que perseguia a igreja e que não raras vezes colocou muitos nas prisões em função do seu zelo farisaico, da sua concepção de religião e do seu entendimento da fé. Portanto, Paulo é um sujeito que não é bem visto e não é bem-vindo. Muito tempo havia se passado e a fama de Paulo havia corrido por toda a região e havia chegado, obviamente, aos de Jerusalém, porque ele já havia aberto muitas igrejas e ele era um homem culto, inteligente, ele era um homem com uma capacidade de ensino e de realização extraordinária, ao ponto de que ele disse que fez mais do que todos os outros somados. Portanto, ele agora chega em Jerusalém porque ele quer apresentar a sua doutrina. Ele quer dizer para o pessoal: olha, eu estou pregando é isso aqui, eu não andei com Jesus, é verdade, mas eu entendi muito mais de Jesus do que vocês que andaram com ele. Paulo foi meio que pedir uma bênção, Paulo foi pedir uma validação, foi pedir uma autorização para continuar fazendo aquilo que ele desejava fazer. Olha, como naquele tempo, na igreja primitiva, que muitos acham que é o modelo para nós, você já tinha politicagem, você já tinha sectarismos, você já tinha situações de inclusão e de exclusão conforme os apetites de cada um.
ajudadores do seu ministério, o pessoal começa a espionar Paulo. Começa a observar como é que Paulo fala, como é que Paulo se veste, começa a espreitar o que é que Paulo come, como é que ele come, se os costumes judaicos estão presentes, não só na vida de Paulo, mas na vida dos outros dois que estão acompanhando ele, que a princípio são suspeitos. Muito mais preocupação há na aparência, nos trejeitos, nos condicionamentos e nos costumes de Paulo do que no conteúdo do que Paulo fala. Eles estão muito mais preocupados com exterioridades do que com interioridades. Eles estão muito mais atentos a questões que estão ligadas à cultura da religião de Israel do que aquilo que transcende e se propõe para a vida, e que muda a história, que ressignifica a consciência e que transborda em ação, que produzem pacificação, cura e libertação. Esse é o contexto. O pessoal estava só na sondagem, na filmagem, olhando o que é que Paulo fazia, olhando o que é que Paulo falava, olhando o que é que Paulo pensava, para achar nele fragilidades, para que depois ele pudesse ser questionado, pudesse ser rejeitado, porque ele não seguia a cartilha, porque ele não tinha um comportamento serializado, porque ele não era um boneco nem um robô do tempo. Essa é a questão da primeira história. Na segunda história, Paulo retorna para Antioquia, que era a sua base ministerial inicial. Era o local onde ele sempre retornava para se preparar para as novas viagens e para a abertura das novas igrejas. Era a comunidade que havia abraçado Paulo, era a igreja que o enviava e cuidava dele. E ele retorna para Antioquia e diz: olha, fui lá em Jerusalém, aqueles que pareciam ser alguma coisa para mim não me mostraram nada, aqueles que tinham sobre eles a pecha, aqueles que tinham sobre eles o status quo espiritual, não me mostraram nada, não me disseram nada, não me impressionaram em absolutamente nada. Eu apresentei para eles aquilo que eu creio, eles entenderam e me deram o aval para que eu continue anunciando aos gentios, enquanto eles vão se propor a fazer isso aos judeus. E me disseram que eu não esquecesse dos pobres, o que eu tenho me esforçado sempre por fazer. Quando você projeta para o final do primeiro século o que Paulo fez e o que todos os outros apóstolos fizeram, você vê a diferença do alcance e da abrangência do ministério de cada um, em particular nesse texto entre Paulo e Pedro, porque a segunda história fala de Pedro. Pedro que é um apóstolo que andou com Jesus, Pedro que é, como Paulo, também um judeu, Pedro que é uma coluna em Jerusalém, Pedro que é tido como uma das figuras mais representativas da fé em Jesus. É esse Pedro que testemunhou os milagres. Esse é o mesmo Pedro que ouviu a parábola do samaritano. É o mesmo Pedro que estava presente quando a prostituta foi ser apedrejada. É o mesmo Pedro que comeu na casa de Mateus, rodeado por um bocado de publicano e de agiota. E é esse Pedro que sai de Jerusalém, do estado do templo, que sai da catedral central e vai para Antioquia, que é uma das grandes cidades daquele tempo, um grande centro, uma grande metrópole. Pedro vai para a igreja de Paulo. E chegando lá, o que é que Pedro encontra? Ele encontra uma consciência totalmente diferente da consciência de Jerusalém. Ele encontra um grupo muito mais afetivo e uma vida muito mais simples e singela do que ele havia encontrado em Jerusalém. Antioquia era um lugar onde a simbiose de mente e de coração havia sido realizada de uma maneira tão profunda que a Escritura nos afirma no livro de Atos que
e estavam tão solidários com a dor humana que aquilo impactou a cidade. E Pedro sai do contexto de Jerusalém, que era um lugar que havia uma igreja estabelecida com muitos irmãos, porque no início do livro de Atos você vê logo 8.000 se agregando. Então talvez um terço da cidade de Jerusalém já fosse simpatizante do Evangelho, mas não havia produzido esse desdobramento, não havia produzido esse resultado, não havia criado esse quebrantamento, não havia gerado essa mudança profunda de consciência, não havia se desdobrado em práticas de amor e solidariedade com o outro. E aí Pedro vai para Antioquia. Quando chega em Antioquia, ele vai lá na casa dos irmãos, chega lá, tem um pagode, está rolando o maior som, todo mundo ali na mesa, comendo um porcozinho assado, uma costeletazinha, tomando uma cervejinha gelada. Oh, aleluia! Quando Pedro viu aquilo, ele disse: meu irmão, isso aqui é uma bênção, isso aqui é uma glória. E todo mundo ali compartilhando, todo mundo conversando, todo mundo tranquilo, ninguém forjando linguajar, e ninguém chegando dizendo a paz do Senhor, e ninguém fazendo nenhum tipo de malabarismo, nenhum tipo de folclore, nem encarnando nenhum tipo de personagem. Aí Pedro olhou para aqui e disse: aqui é o lugar, meu irmão. Aqui eu estou me sentindo como eu me sentia quando eu estava com Jesus. Aqui eu estou me sentindo com a liberdade que eu tinha quando eu estava com Jesus. Eu não preciso aqui ser Pedro, o apóstolo, e carregar todos os pesos que eu carrego lá em Jerusalém. Aqui é bom, aqui eu sou pássaro solto. Lá em Jerusalém eu estou na gaiola da igreja. E ele sentiu-se muito à vontade. E ele ficou ali compartilhando com os irmãos, sendo abraçado, e a moçada brincando e tirando onda, foi o que a gente vai fazer aqui hoje, a nossa quadrilha, comendo salsichão, dançando forró. Pedro estava lá, Pedro estava solto, e de repente os irmãos chegaram de surpresa. Lá vem Tiago e a moçada de Jerusalém, tudo com bicol. Chegaram os irmãos lá só com o pagode, só tirando onda, costelinha de porco, aquele cheiro de churrasco, e a moçada chegando e o vinho rolando solto. E aí Tiago com a moçada de Jerusalém chegando: é isso? Ui, misericórdia! Ui, sai, Satanás, está amarrado! Que é isso? Porque aí foram olhando, foram condenando tudo. E Pedro está lá, meu irmão, só tirando onda. Quando Pedro olhou para Tiago e para os irmãos lá, todo mundo, aí ele começou a disfarçar, limpou a boca cheia de farofa, pegou a costelinha, botou no bolso, olhou para um lado, olhou para o outro, começou a dizer: misericórdia, Senhor. E diz que o negócio foi tão ridículo que até Barnabé, que era companheiro de Paulo, que entendia tudo que o apóstolo acreditava, que era um homem consciente das verdades do Evangelho, chegou do lado do pessoal de Tiago: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, tudo bom, querido? Estamos aqui, né? Os irmãos perdoem aqui, você sabe como é, né? Meio de circunciso, rola tudo. E Paulo disse: vocês fizeram uma pantomima, uma palhaçada. Porque no momento em que se viram diante dos autocratas de Jerusalém, diante dos bispos da catedral de Jerusalém, eles começaram a disfarçar e começaram a viver uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam vivendo e com a liberdade que eles tinham. É a gaiola da igreja, meu irmão. São os condicionamentos da
pessoal, aí eu sentei na mesa, aí alguém disse assim, garçom, eu queria beber. E aí o garçom disse, vocês querem beber o quê? Disse, não, como nós somos todos evangélicos, nós só bebemos refrigerante. Ele disse, eu não, eu vou beber a minha cerveja. Porque a gente já está tão condicionado que a gente faz as coisas às vezes até sem crer. A gente faz as coisas até às vezes sem achar que aquilo tem nenhum tipo de relevância, mas para não chocar e para não ir contra ao pensamento vigente, a gente se submete às vezes a idiotices. E não é aquele zelo mais fraco, não estou falando desse zelo, não. Um zelo idiota mesmo, que não se projeta para nada, só serve para ser sectário, só serve para afastar e para tornar a gente diferente dos outros. Quando Paulo viu aquela fuleiragem, aí Paulo disse, Pedro, vem cá. Aí Pedro disse, pois não, irmão Paulo, que onda é essa, meu irmão? Tu viesse para cá, tu estava aqui toda à vontade, cara, de sandália de dedo, bermudão, camiseta, cheio de vinho na cara, comendo porco, melado de farofa, tirando onda, contando piada. Aí esses caras chegam aqui agora, meu irmão, e você fica com essa encenação patética, a tal ponto que até Barnabé foi cooptado por você para ficar nessa representação ridícula daquilo que você não crê. Por que você, sendo judeu e estava vivendo como gentil, agora quer que os gentios passem a viver como judeu? Deu-lhe na cara. Porque Paulo não tinha conversa não. Paulo é macho até dizer basta. Eu tenho uma impressão que Paulo era paraibano, um negócio desse, pernambucano, de chuva, serra talhada, porque Paulo não tinha conversa com ele não. Podia ser Pedro, podia ser qualquer um, ele chamou, e o texto diz que ele chamou e repreendeu na frente de todo mundo, porque ele viu naquilo uma oportunidade e uma pedagogia para que os irmãos entendessem que eles eram aquilo que eles eram, que Paulo havia pregado o Evangelho com toda a liberdade e com toda a graça de Deus, e era aquilo que estava produzindo uma mudança em Antioquia, e não o sábado, e não a circuncisão, e não as acepções de alimentos e as festas judaicas. O que estava produzindo a mudança naquela sociedade, naquelas pessoas, era a graça, era a misericórdia, era a solidariedade, era o carinho, era o abraço, era a porta aberta, era a festa, a alegria, era isso. E Paulo foi muito tudo com Pedro, não deixou barato não, e aproveitou dentro do contexto e disse, olha, o que justifica o homem não é você se guardar de alimento ou não se guardar de alimento. O que justifica o homem não é você guardar a festa ou você não guardar a festa. O que justifica o homem não são preceitos e doutrinas que vocês estabeleceram pela tradição da religião. O que justifica o homem não é a circuncisão, que é um sinal na carne, ou a incircuncisão. Mas o que justifica o homem é acreditar que Jesus é o sumo sacerdote que uma vez por todas fez sacrifício pelo pecado, e portanto o justo só viverá se for pela fé. Não é mais por nenhum preceito da Catedral de Jerusalém, não é mais por nenhuma regra da doutrina de Moisés, mas a partir de agora é só pela graça e pela consciência do Evangelho. Esse é o contexto. Agora eu posso pregar, e agora você sabe o que eu estou falando. E o que eu quero lhe trazer dessa história de Paulo e de Pedro? São apenas duas questões para você entender, porque essas duas histórias elas são complementares. Essas duas histórias estão intrincadas, estão imbricadas, apesar dos locais serem diferentes, dos contextos serem diferentes e até as pessoas estarem em situações diferentes, mas elas são os dois lados da mesma moeda.
elas revelam como a religião pode se tornar uma gaiola, como pode ser asfixiante, como pode ser viciante, como pode ser condicionante, como pode ser sectária, exclusivista, jactante, perversa. Porque nós estamos falando aqui de Paulo e de Pedro, que são as figuras representativas do primeiro século. Nós estamos falando aqui de dois homens que tinham uma consciência de Jesus. Pedro, inclusive, andou com Jesus. Pedro foi aquele que teve a visão do lençol baixando, cheio de animais que eram tidos como imundo, e a voz do céu que dizia: mata e come. E depois ele só entende isso quando é chamado para ir na casa de Cornélio, que é um pagão. E aí ele começa a entender e dizer: puxa, eu comecei a voltar de novo para os preceitos da religião, eu comecei de novo a me tornar judeu, eu comecei de novo a incorporar aquelas práticas todas de Israel, e me esqueci da liberdade que há em Jesus. É esse Pedro que lá em Antioquia veio com essa fuleiragem toda, com essa dissimulação, com essa hipocrisia. E o que eu acho mais curioso é que Pedro já havia tido a mente liberta. Pedro já tinha tido os olhos abertos. Mas o negócio da religião é tão viciante e entra tão profundo na alma do sujeito, que para você tirar aquilo dá trabalho. Eu imagino o processo de Paulo, que era um fariseu zeloso, porque Pedro era um pescador. Pedro não era um homem envolvido com religião, mas Paulo era. Talvez por isso ele passou 14 anos na Arábia, a ponto de chegar em Jerusalém e dizer: olha, o que eu aprendi, eu não aprendi de homem nenhum. O evangelho que eu prego, eu recebi de cima. Não tem nada a ver com Gamaliel, com filosofia grega, nem com ética judaica, nem com nada disso, nem com cosmovisão. Eu uso tudo isso. Mas o que eu aprendi veio de cima para baixo, não foi carne nem sangue que me revelou, foi o próprio Jesus. Duas coisas que eu quero dizer sobre essas duas histórias de Paulo e de Pedro são, em primeiro lugar, cada pessoa é livre para construir sua fé conforme a sua consciência no Evangelho. Veja aí versos 3 e 14. Verso 3, Paulo diz assim: nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora ele fosse grego. Paulo está falando no contexto da primeira história. Se olha, eu cheguei aí, e nem mesmo Tito, que não era judeu, era grego, foi constrangido a viver nada daquilo que ele já não vivia. Eu não mandei Tito fazer uma encenação para vocês me darem uma autorização para pregar o Evangelho. E no verso 14 ele diz: contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos e disse: sendo você judeu, vives como gentio e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeu? Isso aqui são dois lados da mesma moeda. No contexto, Paulo vai para Jerusalém, sabendo que todo mundo está de luto observando ele, querendo pegar algum desvio, querendo pensar algum tipo de comportamento que não se adequa ao modelito da religião de Israel. E ele disse: olha, eu fui lá com Tito, Tito era grego, Tito de Corinto. E em nenhum momento eu disse para Tito: ó Tito, cuidado aí, não vai comer qualquer coisa, não vai falar besteira, usa aquele chavão, paz do Senhor, varão, aquele negócio, aleluia, glória a Deus, fala aquela linguagemzinha de gueto, para todo mundo achar que tu é crente. Ele disse: eu não constrangi Tito a fazer nada. Tito tinha que ser Tito, assim como Paulo era Paulo, mas Pedro não foi Pedro. Porque no outro verso 14, nós vemos o que no texto? Pedro se tornando um camaleão da religião. Pedro era o David Bowie, camaleão. Ele mudava de acordo com a circunstância. Podia estar dançando pagode, comendo porco, como podia estar com cara de fariseu, bico comprido, decorando o texto, recitando o versículo e falando a paz do Senhor. Eu jogo de acordo com o jogo. Eu não sou uma pessoa só. E outra coisa, a minha convicção, ela muda de acordo
com a situação. Paulo não, Paulo era retilíneo. Paulo era o que era. Paulo se posicionava com aquilo que ele acreditava. E ele defendia aquilo que ele acreditava até as últimas consequências. Portanto, eu quero dizer que cada pessoa é livre para construir a sua fé conforme a sua consciência no Evangelho. Então, por favor, meu irmão, eu peço a você que está aqui essa manhã, você que é líder da nossa comunidade, você que já está caminhando comigo há algum tempo, por favor, eu quero lhe pedir, não imponha nada a ninguém aqui. Por favor, deixe as pessoas crerem como elas estão entendendo no Evangelho. Porque nós tivemos paciência com você, com as suas crenças. Você veio para aqui com as suas convicções e muitas das coisas que você acreditava, elas estão totalmente distantes do Evangelho. Mas todo mundo foi carinhoso, generoso e paciente com você. Portanto, seja dessa forma também com os outros. Porque aqui entre nós não existem arminianos nem calvinistas. Essas caixinhas e esses sisteminhas teológicos fica muito bacana no seminário teológico. Mas aqui entre nós não é isso. Aqui entre nós não há missão integral, porque o Evangelho já é integral. Aqui entre nós não há nenhum tipo de condicionamento e de crença elaborada filosófica que não seja a verdade e a simplicidade do Evangelho. Portanto, não queira estabelecer o seu padrão para o outro, porque o outro tem a sua forma de crer e de entender, e o Espírito vai revelar a ele no tempo propício a verdade. E nós acreditamos que daqui no púlpito nós estamos utilizando um instrumento de alargamento de mente, de desembaçamento de vista, de descauterização do coração que petrificou. E o Espírito fará aquilo que ao Espírito apraz. Não fique, por favor, aqui querendo determinar o que é que um crê, o que é que o outro crê. Deixe cada um crer conforme a sua consciência que ele tem no Evangelho. É isso que Paulo nos ensina. Disse: Pedro, por que você não é uma pessoa só? Por que você não abraça aquilo que você crê? Por que você, sendo judeu, vive como gentil e que quando chega os judeus você quer retornar às velhas práticas? Porque, olha, quando eu estive lá em Jerusalém, eu levei Tito comigo. Tito era grego, meu irmão. Eu disse para Tito: olha, você tem que ser o que você é. Seja livre, Tito. Não se submeta a condicionamento de seu ninguém. Ah, porque, pastor, eu quero saber, outro dia me perguntaram qual é o sistema de governo da sua igreja. O sistema de governo da nossa igreja é o Senhor. O Senhor que é o cabeça da igreja. Pronto, acabou-se. Nós não somos presbiterianos, nós não somos episcopais, nós não somos congregacionais. Porque para mim todos esses sistemas não se aplicam. Nenhum deles para mim funciona. A única coisa que eu acredito é a igreja local. Só, mais nada. Eu vivi minha vida toda debaixo de sistemas de governo religioso, e eu digo porque estive na liderança, estive nos bastidores, no intestino desse dragão, e nenhum deles funciona. Todos eles são suscetíveis à politicagem, à guerra de poder, a sectarismos, a bajulações, a manipulações. Todos eles estão sujeitos a isso. E quanto maiores são, mais doentes ficam. Portanto, eu só acredito em igreja local. Nós fazemos parte desse movimento Caminho da Graça, mas eu fui muito livre, eu não tenho nenhuma paranoia com isso. Eu não devo satisfação a ser ninguém. Caio Fábio não é meu bispo, é meu mano querido, meu irmão, meu amigo, o Ivo, a Cláudia, o pessoal que faz supervisão, mas não tem nada que vá para além disso. Eu não estou obrigado a mandar percentual de arrecadação e me submeter às diretrizes centrais de Brasília, de coisa alguma que não seja o Evangelho. E se amanhã nós crescermos ao ponto de não cabemos nesse lugar e tivermos que abrir outra comunidade, abriremos e deixa que o pessoal lá toque da maneira como eles vão entender. Não existe nenhum tipo de subordinação entre qualquer igreja que amanhã nasça a partir daqui. A única subordinação é em amor, e ponto final. E igreja para mim é local. Não venha aqui, por favor, impor a sua prática de batismo. Ah, porque batismo por imersão. É o outro chegar, porque batismo por pressão. Meu irmão, aqui é que batiza com qualquer coisa, com pouca água, com muita água. Se tiver, batiza com areia, batiza com folha, batiza com galho. O que tem que ser batizado é o coração. Porque se eu mergulhar o cara na piscina, ele sair, o coração não foi batizado em Cristo, não adiantou de nada. Portanto, não venha aqui querer impor. Se é muita água, se é pouca água, o seu rito e a sua crença, do seu jeito, você guarda para você. Mas, por favor, não queira impor a sua convicção ao outro que tem uma convicção diferente da sua. Por favor, respeite a liberdade de cada um. A mesma coisa se aplica à ceia. Se você não acredita que a ceia não pode ser feita
Se é pão, se é hóstia, que a gente vai fazer cada vez de um jeito. Para quebrar esse preconceito e essa idiotice. Porque o pão tem fermento, porque o pão tem fermento, meu irmão, o pão é um símbolo, eu posso fazer com pipoca. O que importa é o símbolo, que adianta você vir aqui comer um pão sem fermento, o seu coração está cheio de amargura e você está fazendo aquilo sem nenhum discernimento de nada. Por favor, vamos acabar com essa hipocrisia. Toma a ceia com o coração singelo e agradecido, rapaz. Vamos fazer uma ceia aqui agora, pastor Beijô ou Márcio Júnior. Prepara um guisado na próxima ceia. Vamos fazer um guisado. Guisado, com farofa, com pão, com vinho, com tudo que tem direito. Porque era assim. Vocês não falam tanto de igreja primitiva? A igreja primitiva era assim, não? Um grande jantar, um grande banquete, os irmãos comiam, se alegravam no Senhor. Aí você fica com o seu preconceito, eu não vou comer aquela hóstia não, porque tem uma Maria nela. Que Maria é coisa nenhuma? Se tiver Maria, qual é o problema de você comer Maria? Você crê em Maria? Você adora Maria? Então seja livre, meu irmão. E se tiver alguém aqui que crê, que adora, deixa ele crer, deixa ele adorar. Isso não é um problema seu, é o problema da consciência de cada um. Deixa o outro caminhar com Deus e viver com Deus e ter a sua experiência com Deus. Por favor, meu irmão. Não venha com seus conceitos pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista. Deixa o cara crer como ele quer, meu. Se ele quer ser arrebatado antes da tribulação, deixa ele ser arrebatado antes. Se ele só quer ser arrebatado depois, deixa ele ser arrebatado depois. Porque no fundo isso não muda nada, porque vai ser como Jesus determinou que vai ser. Eu não discuto isso. Pastor, o senhor pré-milenista, amilenista, ou pós-milenista, eu não discuto isso. Por favor, quando eu era metida teóloga, quando eu estava no seminário, eu gostava tanto dessas coisas, mas eu não tenho mais energia, não tenho mais paciência para discutir isso. Por favor, deixa Jesus voltar, a gente vê se vai ser antes, se vai ser durante, se vai ser depois, se eu vou estar vivo. Eu espero que Jesus volte, mas eu não sei se ele vai voltar. Ah, pastor, eu bati com o Espírito Santo, tem que falar língua, não tem que falar língua, pastor. Quando a gente recebe a Jesus, ou é uma experiência que só acontece quando a gente está buscando. Deixa o Espírito Santo batizar quem ele quiser, meu. Deixa o Espírito batizar. Cada um tem a sua experiência. Eu acredito que o Espírito nós recebemos quando nós nos convertemos, mas é a minha convicção. Você pode ter uma convicção diferente da minha. Deixa o cara falar em língua. Se não falar em língua, ele recebeu outro dom. Existe alguma imposição aqui para que todo mundo fique falando em língua? Vocês me viram falando em língua aqui em algum momento? Falei em língua quando eu venho para cá. Do escritório para aqui eu estou falando em línguas. Mas entrei aqui eu estou falando coisa que você entende, porque não adianta eu ficar falando em línguas. Por favor, não fiquem com essas imposições. Dízimo, por favor, dê quem quer, dê quanto quer, dê se puder, dê se tiver consciência, dê se você for generoso, se você for liberto, acabe de dar por medo, acabe de dar com medo de gafanhoto, acabe de dar com medo de Deus estar sendo roubado. Deus não precisa ser dinheiro. Deus não precisa de R$1 seu. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua generosidade. Deus quer que você seja sensível à estrutura, à necessidade, ao espaço, a quer obrigar as pessoas a ter um espaço para os nossos filhos. É isso. Mas se isso aqui não funcionar, se isso aqui não for necessário, não acaba, vai para as casas, vai para a praça no meio da rua. Isso aqui é só porque a gente entende que acolhe melhor e a gente pode abrigar melhor aqui na chuva. Mas se não for necessidade, fecha e fazer outra coisa. Mas por favor, não critique aquele que quer dar os 10%. Deixa de dar, meu irmão. Cada um dá conforme a sua consciência. O outro não quer dar 10, ele quer dar 5, o outro quer dar 20, o outro não quer dar nada. Então cada um faça aquilo que entender que deve fazer. Ninguém aqui vai ser constrangido a fazer coisa ruim. O que eu posso lhe dizer é que a gente pega o dinheiro e paga e não dá nem para pagar. O que eu posso lhe dizer é que fecha no vermelho todo mês. O que eu posso lhe dizer é que a gente deve PTU, deve não sei o quê, aí paga um, rola 2, e aí vai fazendo assim. Isso é o que eu posso lhe dizer. Mas se você dá, se você não dá, aqui não tem quadro de aviso com o nome dos membros, com xizinho se deu, se não deu. Aqui ninguém sabe quem dá, nem quem deixa de dar. Eu nunca contei dinheiro, nunca peguei dinheiro. Não sei nem quanto arrecado. Se você me perguntar quanto arrecado, não sei. Eu só vejo a cara de espanto do tesoureiro todo início do mês. Banco, desesperado. Mas quanto arrecada? Eu não sei quanto arrecada. E acaba com esse negócio de você ficar criticando quem vem, quem não vem, quem é igrejado, quem é desigrejado. Deixa vir quando quiser. Aqui ninguém é obrigado a vir. Você vem se você tiver uma consciência de que esse encontro é bom, de que esse
gostoso, de que a palavra edifica, de que o louvor lhe consola, lhe conforta, de que seu filho precisa ter um contato com a fé e ser ensinado por gente bacana, gente legal. Se você não crê assim, você não vem, meu irmão. Se é difícil para você levantar de manhã, você não vem. Você não está com saco, você não vem. Você não é obrigado a vir. Mas também não julgue aquele que vem. O que vem, não reclame do que não vem. E não diga que o cara é desigrejado porque ele não vem aqui, ele não se tornou aqui um membro do nosso clube. Ele não é aqui um participante de carteirinha. Ele vem se quiser. Se ele entender e tiver a consciência no Evangelho, ele vai escolher um lugar, um pastor para cuidar da vida dele, um pequeno grupo para congregar, ele não vai ficar numa sopa de doutrina, não vai ficar pulando de galho em galho. Mas se ele não entender assim, meu irmão, o que eu posso fazer? Deixa ele livre para ir, vir quando ele quiser. Não fique impondo isso a ninguém. É a mesma coisa com liturgia, com símbolo. Por favor, a gente tirou os símbolos, mas não condena quem usa os símbolos. Deixa usar os símbolos que quiser. Passei a minha vida toda de veste, colarinho clerical, pregando em púlpito com altar, fazendo ceia todo domingo. Aí depois eu entendi que não precisa mais fazer dessa forma. Mas eu não critico ninguém que assim faça. Vocês me vêm criticando alguma coisa, eu critico aquilo que é absurdo, que é bestialidade, que é idiotice. Você com roupa clerical se achando diferente dos outros. Isso eu sempre critiquei quando eu estava usando, inclusive. Mas deixe cada um usar. Eu guardei minha alma. Não tem que me chamar para pregar numa igreja litúrgica. Eu boto a alma de novo, vou pregar. Qual é o problema? Eu prego de qualquer jeito, só não prego número, porque não pode. Mas tirando isso, eu prego de bermuda, eu prego de calça comprida, eu prego de aula, eu prego de paletó, eu prego de qualquer jeito. O cara me chamou outro dia para pregar no céu. Se eu prego de paletó, eu prego, meu irmão. Mas se eu pode cortar o cabelo, meu cabelo eu não posso cortar. Por quê? Porque se eu cortar o cabelo, eu perco o som. Aí eu vou pregar igual a Ernesto Alves, vou pregar igual a Malafaia, vou pregar igual a Esteve Hernandes. Vai ser uma desgraça, a Macedo. Deixa eu ficar com o meu cabelo do jeito que está. Agora, o paletó, bota o paletó, bota o alvo, bota o bermuda, bota o fogo do jeito que você quiser. Agora, não obrigue na minha comunidade a ter que seguir a liturgia que você quer. Aqui é assim, não tem liturgia, não tem mais símbolos, os símbolos estão todos no coração. O altar é o coração, o púlpito é isso aqui, a ceia é desse jeito. Se você gostar, amém, meu irmão. Se você não gostar, não fique criticando, não fique reclamando. Deixa que as pessoas façam do seu jeito. Outra coisa, pastor, aqui não canta hino, não. Meu irmão, não sei, eu não sou eu que dirijo louvor. Eu não sei porque o louvor é livre para escolher as músicas. Eu não interfiro. Trabalhei 20 anos com música, não gostava que ninguém interferisse. Não quero que hoje ninguém interfira. Então, deixa eu cantar. Se quiser cantar hino, canta hino. Se quiser cantar música gospel, canta música gospel. Eu só tenho uma preocupação com a letra. Porque tem muita letra dizendo idiotice. Tem muita letra de música que é lixo. Mas não sendo isso, e eu não vendo isso, deixa cantar, meu irmão. Se você não gosta, meu irmão, por favor, não reclame do que gosta. Não exija que seja do seu jeito. A segunda coisa que o texto nos ensina nessa história é que cada pessoa é livre para encarnar aquilo que julga ser conveniente à sua própria fé. Primeiro é que cada um é livre para pensar e crer conforme deseja. Segundo é que cada um é livre para encarnar aquilo que entende, que a sua consciência o aprova e o deixa pacificado com Deus de fazer. Veja aí versos 4, 5 e 16. 4 e 5 é da primeira história. Paulo explicando. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Verso 16, a história de Pedro. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. O que as duas histórias nos ensinam? Que cada um é livre para encarnar aquilo que julga que é conveniente. Primeiro texto, Paulo disse: olha, o pessoal ficou querendo que eu mudasse a minha forma de falar, de pensar, de comer, de viver, de crer. Eu não mudei coisa nenhuma. Pelo contrário, eu mantive a minha posição firme, nem por um momento cedi ou me submeti
verso 5, para que fosse pedagogia para vocês. E no 16, ele chama Pedro na grande e diz que, olha, que fuleiragem é essa? Que safadeza é essa? Que hipocrisia é essa? E no verso 16 ele diz, a gente não sabe que não vai ser justificado pela prática de nada. Você não sabe, Pedro, eu também não sei, que a justificação é só pela fé? Você não sabe que esse negócio de não comer isso, não tocar naquilo, não falar aquilo, não pensar aquilo, não se vestir assim, você não sabe que isso não serve para nada? Ou você quer dizer para mim que pelos preceitos da lei alguém vai ser justificado diante de Deus, Pedro? São as duas faces da mesma moeda. Portanto, meu irmão, aqui entre nós, aí fora que cada um faça a sua legislação, mas aqui entre nós, não critique se você não fuma e o outro fuma. Isso não é um problema seu, o pulmão não é seu. Ele não fumando aqui dentro, para a gente respirar o cigarro dele, ele fumando lá fora, em qualquer outro canto, isso é um problema dele. Você acha que Deus vai condenar alguém no inferno porque fuma, meu irmão? Por favor. E você, viciado em sorvete, como é que fica? Em chocolate do ovinho de Páscoa, como é que fica? Em Coca-Cola, como é que fica, meu irmão? Por favor, meu irmão. Se você não bebe e o outro bebe, deixe que cada um viva conforme a sua consciência. Aqui ninguém está sendo proibido de fazer coisa nenhuma. O que se proíbe aqui são os excessos que fazem mal à vida. E não sou eu que proíbo, não. Eu acho que o que deve ser o limitante de cada um é a consciência de cada um. Se você tomou uma cerveja, um copo de uísque, uma dose de vodka, e para você é o suficiente, para você é o suficiente, não condeno que toma 5, isso é um problema dele. Contanto que ele não fica embriagado dizendo besteira caindo da mesa. E você que não toma nada, só toma suco de uva, não venha para cá impor a sua prática, o seu pensamento, porque aqui cada um vai encarnar aquilo que entender, que é a sua consciência para com Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios e diz, olha, quando você for na feira, coma qualquer coisa aqui na feira. Agora, se você souber que é uma comida sacrificada a ídolo e tiver um irmão do seu lado que é fraco, não coma, porque ele vai ficar perturbado. Não é porque aquilo tem alguma influência, aquilo fala de alguma coisa, porque o ídolo em si mesmo não é nada. E para você dá ação de graças e come, não vai fazer efeito nenhum. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você for na feira, tiver um despacho de macumba, uma galinha ali, cheia de farofa, com uma pintura do lado, e você tomar, não tem problema nenhum, você pode tomar. Agora, não faça isso do lado de um irmão que tem a consciência fraca, não, porque ele vai ficar escandalizado, ele vai doidar, ele vai surtar. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, quando a vida lhe convidar para você viver, viva. Que é o que é a feira? A feira é o lugar onde a vida acontece, meu irmão. A feira tem de tudo. Na feira de Caruaru, você já foi? Não é isso que o Luiz Gonzaga diz? Na feira de Caruaru tem de tudo. Ali tem de tudo. Tem gente boa, tem gente ruim, tem cena folclórica, tem todo tipo de comida, tem negócio, tem venda, tem barganha. A feira é o lugar onde a vida acontece. O que Paulo está dizendo é quando você sair para a vida, não fique com os seus preconceitos, não fique com os seus condicionamentos, não fique com as suas regras, faça tudo com a sua consciência tranquila. Aquilo que você entender que deve fazer, faça. Aquilo que você entender que não deve fazer, não faça, mas não fique querendo impor a sua regra, o seu preceito e a sua doutrina para todo mundo. Aquilo é você, pastor, eu não bebo, então você não bebe, meu irmão, é uma questão sua que nós vamos respeitar, e você vai respeitar os que bebem. Eu não fumo, a gente vai respeitar você, e você vai respeitar os que fumam, porque isso é conforme a consciência de cada pessoa. Agora, se você me disser que você está roubando, aí eu vou chegar para você e vou dizer, querido, essa prática está equivocada. Mas se você quiser continuar roubando, meu irmão, roube. Porque a Escritura diz que é só no final que vai se ver a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. E quem vai fazer o julgamento não sou eu, é o Senhor. Eu não sei qual é o critério que Ele vai usar. Por favor, você que gosta de ir para boate, para sala de reboco, para não sei para onde, para Olinda, para overpoint, para o que você vá, meu irmão. Você tem toda a liberdade de ir dançar, balançar seu esqueleto onde você quiser. E por favor, você que não vai, não julga que vai, deixa que vai ir. E cada um sabe o ambiente que deve frequentar, e cada um sabe o ambiente que faz bem ou faz mal. Você não vai para o show gospel lá, meu irmão, e fica lá naquela
artista gospel, deixa o que quer ir para o show de rock e ir. Qual é a diferença? Não é artista do mesmo jeito? Qual é a diferença? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você que vai, não julga que não vai. Deixe que ele encarne as práticas que ele entende que são convenientes. Aí fica a gente me perguntando se pode ir para o futebol, se pode ir para a praia. Meu irmão, pelo amor de Deus, vá para onde você quiser. Vá para onde você quiser e vá do jeito que você quiser. Isso é um problema seu, da sua consciência com Deus aqui. Ninguém vai ser invasivo com você. Eu não vou me enfiar na sua vida. Eu não vou repreender. Vocês nunca me viram espremendo ninguém aqui em corredor, nem chamando ninguém para questionar nenhum tipo de prática de São ninguém. O que eu faço é vir aqui pregar o Evangelho. E aquilo que eu entendo que é cerne, que é importante, que é relevante, vocês nunca vão me ver aqui falando de idiotice, de práticas, de coisas que são ligadas à cultura e aos costumes, às vezes são costumes inclusive familiares. Eu não vou entrar nessas questões, meu irmão, porque não é isso que Paulo me ensina, não é isso que Jesus me ensina, não é isso que Tiago me ensina, não é isso que João me ensina, não é isso até que o próprio Pedro me ensina. Porque Pedro deu essa rateada aqui, mas Pedro depois entendeu o negócio, a parada e foi viver conforme de vida. Por favor, não venha me obrigar a aqui fazer promoção de casamento. Ah, porque fulano não casou no religioso. Mas isso não é um problema meu. Casamento é uma opção do coração de cada um, que se dá ao outro. Ninguém casa ninguém, eu não caso ninguém, meu irmão. Eu vim aqui para dar uma palavra, para compartilhar, para impor as minhas mãos, mas não é isso que quem se casa são os noivos. Ou você acha que o altar vai mudar alguma coisa? Você acha que a aliança muda alguma coisa? Quanta gente eu já casei em altar, com véu inclinado, com orquestra tocando, com tudo que tinha direito, e não foi casamento de coisa nenhuma. E 2 anos depois estava separado, um comendo o outro. E casei um casal numa pizzaria, um dos casais mais bem casados que eu conheço hoje. E aí? Como é que fica? Por favor, você que é casado, não venha recriminar o outro que não se casou. Ah, porque não casou no religioso. Que religioso de quê, meu irmão? Ele se casa assim com um ao outro. A lei que o Estado, que é laico, que não legisla as questões de religião, reconhece a união do Estado, como é que você não vai reconhecer? Por favor, não venha me oprimir com essas questões. Ah, pastor, tem ali um casal de jovem que está transando. Isso é problema seu, meu irmão? Você tem alguma coisa a ver com isso? Ah, porque é fornicação. Você não sabe nem o que é fornicação. Fornicação no contexto da Bíblia é prostituição. É a prática lá das casas de prostituição que haviam no modelo romano. Por favor, vai estudar pelo menos a história antes de falar besteira comigo. Por favor, deixe cada um viver conforme a sua consciência. Ensine para ele, olha, se você fizer isso e estiver fora do tempo, fora da sua possibilidade de constituir família, isso pode lhe trazer um prejuízo enorme. Você sabe que engravidar vai ser uma bronca na vida de vocês. Você viver uma vida de casado solteiro traz uma série de desgastes. Quanta gente que eu conheci que passou 10 anos transando no namoro e quando casou o casamento se destruiu. Por quê? Porque eles já viviam uma vida de casado. Aí depois, quando se casaram, entre aspas, e foram morar juntos, o casamento já tinha se acabado. Porque não existe sexo fora do casamento. O sexo foi feito para o casamento. O sexo e o casamento são uma coisa só, não são indissociáveis. Deus não fez o sexo para ele virar brincadeira, para ele ser válvula de estresse, de eliminação de carga, de opressão, de tensão. O sexo não foi feito para nada disso. O sexo não foi feito para ser uma coisa bestial, não foi feito para ser apenas uma coisa frívola, apenas por prazer. Nada. O sexo foi feito como um complemento da relação conjugal. E nesse contexto ele é maravilhoso e tem importância. Mas se for feito fora disso, ele perde completamente o seu significado. E vai produzir os desdobramentos, que são muitos e inúmeros. Então, por favor, se está acontecendo isso, não é problema seu. Se alguém me procurar, eu vou ensinar, eu vou mostrar as consequências e vou dizer, olha, tem implicações. Aí vem uma pessoa me falar que tem um casal, 40 e tantos anos o casal, e o cara diz, não, porque eles estão tendo relação sexual. O que você tem a ver com isso, meu irmão? Você está dando ou você está comendo? É você, esse problema é seu? Você tem nada a ver com isso? Meu irmão,
dentro dele. Se ele encarna e entende que está em paz com Deus, isso é um problema dele, não é problema seu. O próprio Paulo fala, acho que é Romanos 14, se não me engano, a fé que você tem, tenha para você. Tenha a sua fé para você e não se condene naquilo que você aprova. Ah, mas eu não aprovo. Não, fique na sua, meu irmão. Se você não aprova, você não faz desse jeito. É o melhor que você pode fazer. É você dizer, eu não aprovo, eu faço assim. Na minha casa não é assim, amém. Na sua casa não é assim, mas na casa do outro é. E você não tem que legislar sobre a casa do outro. E aqui a gente tem um quartel-general de tanto que as pessoas têm que fazer e viver com uma hipocrisia como Pedro. Sabe por quê? Porque no fundo essas regras todas servem só para quê? Só para serem transgredidas. Eu fui pastor de igreja com juventude, com muita gente, com muitos jovens. Sabe o que acontecia? Todo mundo pegava todo mundo e todo mundo sabia. Mas quando é que a igreja interferia? Quando chegava um buchinho, aí o cara era excluído de ministério, aí a menina era tirada da ceia, aí a repressão pública, aí não sei o que. Mas todo mundo sabia que tudo que estava rolando. E ninguém se preocupava em sentar, ensinar e confrontar conforme a verdade, dizer, olha, se for aqui, vai dar prejuízo aqui, olha isso aqui. Não, porque isso dá trabalho. É mais fácil agir quando a bomba estoura. E aí fica você legislando sobre a vida do outro. E sabe o que acontece? Aí casa um casalzinho de juventude. Aí o cara me liga na véspera do casamento. Casal padrão, hein? Liga, casal padrão. Santidade, nota 11. Pastor, estou desesperado. O que você que houve, meu irmão? Vou casar amanhã. Sim, eu sei. Uma benção, namorinho que vocês tiveram, aí, não sei quantos anos. Menininho da tua vida e tal. Pastor, eu estou um ano tendo um caso com a amiga do trabalho, não amo ela, não sei o que eu faço. Meu irmão, não tem o que fazer, meu irmão. Você acaba. Não faz essa pantomima, mas a festa está contratada, o fotógrafo, a filmagem, o bolo, os canapés, a família, o pastor, a liturgia, a igreja, meu status, a minha posição, o que todo mundo acha de mim. Casou. Está vivendo no inferno. Mas está conforme o modelito da religião. Todo mundo olha e diz, esse casal é uma bênção. Esses meninos são os santinhos de Deus. E eu que estou daqui, que sei a parafernália toda, fico pensando comigo, não é melhor determinado? E eles estarem livres para cada um buscar alguém que amasse de fato, construísse uma família bacana, legal, bonita. Mas não, meu irmão. É melhor viver na gaiola da religião do que ter a liberdade em Deus de ser conforme aquilo que você acredita e de encarnar aquilo que você acredita. E a gente fica fazendo essas idiotices. Pastor, posso tatuar, posso botar piercing, pastor? Pastor, posso usar mini saia? Você não tem ideia das coisas que eu ouço, não. Meu irmão, tem hora que dá vontade de me jogar do apartamento embaixo. É negócio de louco, e você fica louco, porque as perguntas chegam num nível de idiotice. Não, porque na minha igreja eu não fazia assim, meu irmão. Aqui você vê alguém preocupado com o tamanho de cabelo, se bota pintura, se não bota pintura, se tem piercing na orelha, se não tem, se tem um anel pendurado na sua orelha. Meu irmão, que cada um faz o que quer. Eu não vou ficar regulando ninguém, não. Você não fica no culto, o resto está tudo beleza. Aí vem me reclamar, porque Saulinho vem para cá com a bermuda para abrir o culto. Meu irmão, e daí que ele vem com a bermuda, meu irmão? Deixa o cara vir com a bermuda. Deixa o cara vir de camiseta. Deixa vir como quiser. Olha, há 10 anos atrás, um menino lá numa igreja que era pastor, surfista, chegou todo maluco. Aí, pastor, a bateria está vazia. Eu digo, eu toco.
de uma caveira. Aí eu disse, hoje vai ser punk o negócio. Eu ainda pensei em chegar e dizer, não dá para virar o avesso não, porque a caveira vai botar, vai ficar um negócio meio assim. Mas eu disse, vai com caveira e tudo. Olha, você não tem ideia da carga que eu levei, da pressão que fizeram para eu tirar esse menino. Aí sabe o que aconteceu? Esse menino se converteu. A conversão foi tão impactante que ele é biólogo, se tornou um missionário de Jocum, da ABU, foi para o Rio de Janeiro, envolveu-se com o movimento de evangelização, tocando rock nas universidades, casou e hoje é um missionário. Agora, se eu tivesse tirado ele por causa da caveira que ele estava lá na blusa, sabe onde ele podia estar hoje? Eu não sei onde ele podia estar hoje, mas certamente ele não estaria numa comunidade, ele não estaria anunciando o Evangelho e ajudando a resgatar centenas de jovens iguais a ele. Meu irmão, por favor, não imponha o seu estilo ao estilo de ninguém. Se você acha que você deve usar longo, use longo. O outro vem de mini saia, use mini saia. Tenha bom senso, porque tem certas roupas que realmente não dá. Não são adequadas para você nem sair de casa, é bom para a sua intimidade com o seu marido. Mas aí é questão do bom senso de cada um, eu não vou legislar em cima disso. Por favor, não fique aqui condenando a prática do que as pessoas usam. Por favor. Nem fique interferindo na questão da educação dos filhos, não, porque meu filho, o seu filho não é educado assim, mas o do outro é. O seu filho não é tratado assim, mas o do outro é. Por favor, deixe cada um tratar e educar conforme entende que deve ser feito. Não, meu filho não vai para a festa, mas o do outro vai, isso é o problema de cada um. Por favor, não interfira nisso, nem fique você falando mal do outro pelas costas, nem venha falar comigo, porque eu não vou interferir nisso. Não me procure. Ah, pastor, porque nessa igreja não tem oração, não tem jejum. Meu irmão, aqui é assim, meu irmão. Aqui cada um ora quando quer, no que quer, cada um jejum se quiser, se não quiser. Por favor, não venha impor a sua prática, o seu pensamento e a sua regra naquilo que nós entendemos que é convicção e caminho de cada um. Quem quiser orar, que ore. Vocês querem começar a ordem de oração? Meu irmão, marca o dia e está aqui, o espaço está aqui, parado. Agora não venha impor e determinar que quem não ora não é crente, quem não ora não serve a Deus, quem não ora não é espiritual. Por favor, você não conhece a vida de um coração do outro. Então não venha legislar em cima disso. E outra coisa que eu queria dizer para concluir, negócio de autoridade espiritual. Olha, a autoridade espiritual na sua vida é Jesus. Ele é a autoridade da sua vida. A autoridade na sua vida é a palavra. É uma autoridade na sua vida. Pastor, é se você quiser. Se você quiser, se você tem afinidade, se você gosta da forma como eu vivo, como eu penso, você pode me procurar, eu posso compartilhar com você. Mas eu não sou um guardião da sua vida, eu não sou um general dessa igreja. Por favor, não venha pedir de mim aquilo que eu não vou ser. Eu não vou ficar aqui determinando quem faz, quem não faz, quem é, quem não é, quem deixa de ser. Eu não vou fazer isso, não interfiro nessas coisas. Há 2 semanas atrás a gente teve uma dificuldade de começar o culto, porque não tem ninguém para dirigir o culto. Porque não tem ninguém que tenha o compromisso de vir, de estar aqui, mas eu não interfiro nisso. Eu gostaria que tivesse 2, 3, que a gente revezasse, gente mais experiente, mais madura para conduzir, mas não vou interferir nisso. Não vou ficar aqui determinando, legislando com uma mão de ferro, interferindo na vida das pessoas. Eu não vou fazer isso. Isso não é autoridade espiritual. Você não tem que ser submisso a seu ninguém que não seja a Jesus. O resto é caminhada, é companheirismo em amor. Você ouve se você quiser. Se você não quiser, você não ouve. Você não está obrigado a se submeter a homem, você está obrigado a se submeter a Deus. O resto, a autoridade na igreja é uma questão de amor, de consciência, é uma questão de companheirismo, uma questão de identificação. É assim, na simplicidade do Evangelho, você ouve se quiser. Ninguém aqui vai invadir a sua vida e dar ordem para você, que isso aqui não é um quartel, isso aqui é uma igreja. Amém, gente? E também com relação à ordenação, aqui ninguém vai ser ordenado no sentido de ser comissionado para fazer aquilo que Deus lhe chamou. Meu irmão, se Deus lhe chamou, você vai fazer. Pastor, como é que faz para virar pastor? Ninguém vira pastor, a pessoa é pastor. No dia que nós tivermos pastores sendo pastores, eles serão
Mas eu não vou fazer exigência que ninguém vai para seminário, eu não vou fazer aqui ritual de ordenação, não vou fazer nada disso. Respeito quem faz, eu próprio passei por isso, mas eu não vou fazer isso porque eu acho que deve ser de uma forma mais simples. Qual é a forma mais simples? O cara terminou o seminário, aí é ordenado, vira pastor, bota o cara no culto, ele fala um bocado de porcaria, um bocado de asneira, um bocado de idiotice, a vida toda escandalhada, mas bota um colarinho radical, um paletó, pronto, agora ele é pastor. Não é pastor coisa nenhuma, meu irmão. Você é pastor das suas letras, você não é pastor de coisa nenhuma. Pastor é aquele que tem um coração de pastor, é aquele que a formação é na vida, no hospital visitando e acolhendo os doentes, os cansados, os feridos da vida. Isso é pastor, meu irmão. Mexe quem estuda, quem enfia a cara nos livros e na Bíblia e que tem capacidade de transmissão. Isso é mestre, o resto é fuleiragem, meu irmão. Quantos e quantos eu vi serem ordenados com a vida escandalhada e que foram para o púlpito e para a igreja e fizeram um bocado de idiotice e destruíram a vida de não sei quantas pessoas? Quantos eu vi? Com a bênção da amada igreja sobre eles. Quantos? O próprio Paulo diz para Timóteo: não impõe as suas mãos de forma precipitada, não ordene ninguém a ministério que não tem condições. Então, meu irmão, por favor, você quer ser pastor? Então seja pastor, cuide das pessoas, visite, acolha, trate com elas, aconselhe, dá aqui o espaço, pega a chave, venha, diga que vem 2 dias por semana, que aí você vai ser pastor, a gente vai reconhecer. Ah, pastor, eu sou pregador, meu irmão, então venha aqui no culto e pregue, vamos ver o que a igreja vai ver, vamos ver o conteúdo da sua mensagem. Ah, eu sou mestre, então vem para cá e vem ensinar, agora vamos ver o que você ensina. Aí você vai ter aqui alguém que tem crivo, que sabe fazer filtro. Não se engane não, eu fui de junta de capelão examinador de igreja. Não venha falar besteira não. Mas se você tem conteúdo e você tem chamado, vem, meu irmão. E a ordenação é a vida, meu irmão. Os irmãos mesmo que ordenam. Os irmãos que reconhecem, os irmãos que abraçam, os irmãos que atestam. É assim, é simples desse jeito. Não vai existir cerimônia, nem pompa. Nem ninguém aqui se veste diferente, nem ninguém se senta aqui na frente para aparecer para ninguém. É assim, é simples desse jeito. É uma função diferente. Mas é igual a todo mundo, eu sou igual a todo mundo, eu quero sentar igual a todo mundo, eu quero me vestir igual a todo mundo. Isso foi o que eu abracei. E se o outro faz de outro jeito, deixa ele fazer do jeito que ele entende que deve ser feito. Eu passei 30 anos fazendo. Deixa ele fazer. Não tem nenhum problema o que ele faça. Agora também não tem nenhum problema que eu mude da forma como eu estou fazendo. Então também não me critique, porque eu mudei a forma de fazer. Não me critique porque eu abracei uma outra forma de fazer. Eu fiquei dentro do sistema até quando eu aguentei. Quando eu não aguentei mais, eu saí em paz, eu não fiz confusão, não difamei ninguém, não briguei com ninguém, não levei igreja de ninguém. Por favor, essa é a palavra do Senhor. Acolha ela como palavra do Senhor. E tem uma coisa que eu queria lhe dizer que tem me dado muita alegria. É o fato de que muita gente, mas é muita gente, pela internet, pelo Facebook, em telefonemas, em e-mails, dizendo: pastor, as mensagens têm sido uma bênção na minha vida. Pastor, continue gravando. Pastor, continue pregando. Pastor, continue ensinando, porque isso tem sido de uma graça na minha vida e tem ajudado muita gente. E aqui na nossa comunidade a gente está pegando, e está ouvindo, e está ensinando, num pequeno grupo. Essa semana uma psicóloga lá da Filho, me escreveu: olha, pastor, o senhor pode liberar os seus textos e as suas mensagens, porque eu quero compartilhar alguns deles com os alunos aqui do curso. Claro, pode usar. E assim tem sido usado, e assim tem sido utilizado, e tem alcançado centenas, tem alcançado milhares de pessoas. Graças a Deus. Que continue sendo dessa forma. Às vezes a gente prega a mensagem escandalosa e é chocante, porque a gente está feito preto, a gente está dentro da gaiola. Mas daqui tem um público que está, a consciência está chegando, a mente está abrindo, o coração está se dilatando, as verdades estão se estabelecendo na vida. A gente não quer mais viver de fachada, a gente não quer mais viver julgando o outro, a gente não quer mais viver criticando o outro, a gente não quer que aquilo que a gente encarna para a gente seja igual para o outro, a gente não quer que aquilo que a gente crê, o outro crê do mesmo jeito. Deixa as pessoas viverem aqui entre nós, por favor. Vamos estabelecer isso como padrão. Deixa as pessoas viverem. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, versículo 1, versículo que eu mais gosto na Bíblia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Que Deus abençoe vocês. Aproveitem esse domingo. Daqui a pouco tem um jogaço aí de futebol.
acho que é Holanda e México, se não me engano. E 4 horas da tarde estamos aqui com o nosso forró. Venha, meu irmão. Venha de Maria Chiquinha, venha de saia rendada, venha de chapéu, de matuto. Venha dançar, venha comer, venha se alegrar. Mas, por favor, deixe cada um viver a verdade que quer encarnar na vida com Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Um bom domingo. Fiquem na paz, em nome de Jesus.